Eu sou Maria de Fátima Alves, mais conhecida por Tatinha, sou apanhadora de flores sempre vivas. Estou aqui na porção meridional da Serra do Espinhaço, em Diamantina, Minas Gerais. Faz parte da coordenação da Codesex, que é a Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas, e também faz parte da articulação Rosalino Gomes de Povos Tradicionais. A articulação Rosalino Gomes de Povos Tradicionais é constituída por geraizeiros, catingueiros, veredeiros, vazanteiros, apanhadores de flores sempre vivas, quilombola, indígena e vaquerianos. São os 8 povos que constituem a articulação e que tem como principal ponto de pauta, a principal bandeira de luta, a defesa pelo território. Então, a constituição, a formalização dessa articulação, ela se dá em agosto de 2010, mas entendendo que isso é só uma formalização porque o processo de luta, ele é bem anterior a isso. E a articulação, ela surge porque esses povos começam a entender a importância de unificar a luta e mesmo tendo diferenças culturais e respeitando essas diferenças culturais, os modos de vida, na tradição, mas tinha um ponto ali que era comum, que é a luta pelo território. E isso aí se entende que é muito mais forte a luta quando ela é coletiva, quando tem mais povos aí na mesma luta. Então a dor do outro passa a ser a minha dor. E a gente entendeu nesse processo de caminhada também que os problemas são os mesmos, só muda ali no território onde está cada povo. O processo de luta da articulação Rosalino, ela passa por processo com um olhar para dentro e um olhar para fora. Então, pensando assim um pouco sobre como que se dá esse processo de olhar para dentro, eu acho que tem um processo aí que foi fundamental no fortalecimento de luta e ele continua sendo, e foi um dos principais, que é os intercâmbios, são as trocas de experiências. Então, assim, juntar esses 8 povos aí no mesmo espaço para discutir os processos de luta, contar as experiências, os olhares, as vivências, isso é um processo muito rico, principalmente porque tem povos aí que estão há mais de 100 anos na luta e tem povos que estão chegando agora. Então, assim, você contar com a experiência. E aí, na experiência, no processo de luta, é muito importante, porque todos têm muito a contribuir nesse processo. Então, assim, são sempre formação, formação, que é saber quais os direitos, é saber como que as lutas se deram. E um outro processo que está muito vinculado a esse processo de formação é a autoidentificação. Que é esse, entendendo como essa autodeclaração, se auto-identificar enquanto geraizeiro, catingueiro, veredeiro ou apanhador de flores, é para garantir o direito. Então, assim, isso se vem muito para garantir o direito e não é um processo muito fácil. E dá um exemplo disso, que eu, enquanto apanhadora de flores, para mim chegar em qualquer espaço e falar que eu sou apanhadora de flor, foi um processo dolorido, foi muito difícil ter a coragem de me autodeclarar apanhadora de flores, porque a gente cresce, principalmente nos espaços formais de educação, que você ser da roça é atrasado, é feio, você ser pior do que os outros. Então, assim, e aí quando você chega no espaço onde tem outros 7 povos e eles falam isso com muito orgulho, entendendo a importância e a riqueza que é isso te dá uma força muito grande. E nesse processo de formação você entende o que está por trás disso, porque não é só porque é lindo ser apanhador de flor que eu me autodeclaro, não, é porque isso me garante direito. Então essa autodeclaração, e hoje eu falo isso com orgulho, eu tenho orgulho mesmo, e a minha filha está crescendo, que aí ela está crescendo no outro espaço, e eu falo isso
todo santo dia, que é com orgulho, que é bonito e que a pessoa que é tradicional, que é apanhador de flor, que é geraizeiro, que é catingueiro, que é indígena, quilombola, tem que ter muito orgulho mesmo, porque o papel que desempenhamos é muito importante. Quando a articulação surge, a gente também começa a entender que esse processo de luta, ele é coletivo. Então, assim, já tem a coletividade no território, começa a ter essa coletividade entre os povos. Então, assim, a luta do outro é a minha luta. E teve momentos em que essa unificação dos povos, esse olhar de ser tudo junto, esse apoio nas lutas foi importante. Vou citar aqui alguns exemplos. No momento de apoio do resultado do grupo de trabalho, onde os apanhadores de flores solicitavam a recategorização do Parque Nacional das Sempre Vivas, ia ter a votação no conselho do parque, a articulação Rosalino foi em peso. Então, assim, isso teve um papel importante na decisão favorável de que era preciso fazer a recategorização do parque. Quando chega, você está num momento desse, que você vê outros povos chegando para te apoiar e que a luta não são deles, isso é muito importante e é onde que se faz a diferença. Num outro momento foi quando estava se criando a RDS dos nascentes dos Gerais. No território dos geraizeiros, eles foram para Brasília fazer greve de fome para que se fosse criada a RDS, só que eles não foram sozinhos. Então, assim, o governo ele tinha que encarar ali naquele momento, não eram os geraizeiros, eram os 8 povos. Então, assim, vai todo mundo, se um vai fazer greve de fome, vão todos fazer greve de fome. E a articulação ela ficou lá apoiando, dando seu apoio, fazendo o que fosse necessário até que fosse criado. Então, assim, é uma vitória dos 8 povos, não é a vitória de um só. São 8 povos com uma única voz. Nesse processo de luta, nessa caminhada aí dos povos tradicionais, as comunidades que fazem parte da articulação Rosalino ganhou visibilidade e com isso precisou encontrar novas ferramentas de enfrentamento aí e proteção dos seus territórios. Dentre essas ferramentas, podemos citar os protocolos, tanto de consulta prévia, livre e informada, e os protocolos bioculturais. Os protocolos de consulta é uma ferramenta que é para fora, é para quem vem de fora, e aí é um processo também de formação, onde a comunidade coloca quais são as regras de quem vem de fora e que precisa consultar a comunidade. Então, assim, isso é qualquer empreendimento que afete o modo de vida tradicional. Pode ser repórter, pesquisador, mineração, monocultivo, unidades de conservação, qualquer empreendimento que afete o modo de vida tradicional, ele precisa consultar a comunidade. Isso está previsto, a consulta está prevista na OIT 169, só que a regulamentação ela é feita através desses protocolos. É a comunidade aí fazendo as suas leis e fazendo valer o seu direito. O protocolo biocultural ele é mais para dentro, que são as regras internas, os acordos internos das boas práticas ali do modo de ser e fazer e viver das comunidades. Então, assim, também uma ferramenta de enfrentamento, de proteção do seu território, mais do que isso, do modo de vida tradicional. E isso também é importante porque é uma ferramenta também de fortalecimento da autoidentificação. Então, você conhece, você relembra a sua história, você fica mais forte ali na sua identidade. A articulação Rosalino também tem uma incidência para fora, que isso foi possível com a rede de apoios, que teve várias contribuições,
Entre elas, podemos citar os pesquisadores, a elaboração de peças técnicas, a assessoria especializada. Então, assim, esse processo foi fundamental para a incidência nas políticas públicas, por exemplo, leis municipais, estaduais e federais. Então, assim, vou citar aqui alguns exemplos dessas leis, que tem o Decreto 6.040 de 2007, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Tem a Lei Estadual 21.147 de 2014, que é a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. E teve também as leis municipais de reconhecimento e valorização aí do modo de vida dos povos tradicionais. No âmbito municipal, temos a Lei João Tolentino, no município de Rio Pardo, de Minas, e as leis municipais de Diamantina, Buenópolis e Presidente Kubitschek, que são leis de valorização e reconhecimento do modo de vida dos povos tradicionais. A nível estadual, tem um processo que ainda está em andamento, mas já foi iniciado, que é pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais, onde reconhece o sistema agrícola tradicional dos apanhadores de flores como patrimônio imaterial do Estado de Minas. E tem também o reconhecimento nacional, que é das boas práticas do sistema agrícola tradicional. Tanto os vazanteiros como os apanhadores de flores tiveram seu sistema reconhecido pelo Prêmio BNDES Embrapa. No âmbito internacional, temos aí o reconhecimento como primeiros dias no Brasil pela FAO-ONU, onde o sistema agrícola tradicional das comunidades apanhadoras de flores é patrimônio mundial, patrimônio agrícola mundial. Então, assim, é um reconhecimento muito importante, isso vai além das comunidades apanhadoras de flores, ela é importante para todos os povos do Brasil. E é também mais uma ferramenta aí na garantia dos direitos, porque quando se elabora as peças técnicas, são elaboradas duas peças, que uma é um dossiê onde se conta a história dessas comunidades, e a outra peça é o plano de conservação dinâmica, onde estão ali os compromissos assumidos pela rede de parceiros e também pelo poder público nas três esferas, a nível municipal, estadual e federal. Então, assim, e uma dessas demandas, que assim, essas demandas são acesso a políticas públicas, e uma delas é o acesso ao território, ao livre acesso ao território. E a grande vantagem de todo esse processo também, que é um sistema vivo. Então, assim, ele tem que se manter vivo, porque senão o Brasil aí perde esse reconhecimento se essas comunidades não tiverem acesso aí às políticas públicas para manter o seu sistema dinâmico e vivo. Apesar de todos esses avanços, nosso maior desafio hoje ainda é tirar do papel e colocar em prática o acesso ao território, essa garantia desse direito, além de retrocessos na legislação. Então, assim, a gente está vivendo um processo complicado aí no retrocesso das garantias dos direitos, e o avanço aí da mineração e do agronegócio nos territórios tradicionais. Apesar de tudo isso, a articulação Rosalindo se mantém forte e resistente, porque estamos falando de território, é a nossa história, é a nossa vida, é o nosso chão de morada, e por isso resistimos fortes e lutando.